Então, convido para lermos em João capítulo 14. Versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 1 Tessalonicenses 4. Passagem bem conhecida. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória.
A minha intenção é de fazer uma breve introdução e conto muito com os irmãos para ajudarem a abrir o assunto e atingir e tratar dos assuntos importantes. Nós começamos, creio eu, que seria praticamente a primeira referência ao que nós vamos chamar o arrebatamento da igreja. Senhor Jesus, junto com seus discípulos, ele explicou o que acabamos de ler. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Estava dizendo que, por mais que seja uma multidão dos salvos, não vai haver problema de acomodá-los. Muitas moradas, como um grande palácio de tantos quartos. Só que não devemos pensar num palácio de tijolos e cimento e massa. Não. É só aquele conceito de bastante espaço. Casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-los teria dito. Ia poupar-lhes o sofrimento, a judiaria, o desprezo. Mas há um grande futuro que recompensa amplamente todo o sacrifício feito em meu serviço. Como? Eu vou preparar-vos lugar. Se irmãos quiserem perguntar os detalhes, eu vou ficar devendo. Eu vou preparar-vos lugar. O nosso Senhor Jesus Cristo é o primeiro homem a entrar no céu, num corpo. Há pessoas no céu hoje, gente nossa, mas ainda não receberam o seu corpo da ressurreição, corpo espiritual, um corpo glorificado. O primeiro foi o Senhor Jesus Cristo mesmo. Imagine a recepção quando ele entrou no céu. Eu creio que quando ele desapareceu da visão dos apóstolos naquele dia, imediatamente ele se encontrava entrando no céu, e ao entrar, o lugar para ele era único, isto é, à destra da majestade nas alturas, onde ele tomou o seu lugar e assentou-se como homem, agora glorificado. Ele diz: vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para o céu. Não. Vos levarei para mim mesmo. Mas é a mesma coisa, não é, não? A glória, a felicidade,
A preciosidade do céu está numa pessoa. Aquela pessoa é aquele a quem amamos, para que estejam comigo. Vou preparar-vos lugares, se eu for preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quase dizendo, quase indicando, se não indicando mesmo. Não somente nosso prazer, mas por incrível que pareça, o prazer dele comigo mesmo. Prazer em ter, podemos dizer, a sua esposa, a igreja, com ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que significa uma eternidade junto com ele. Onde ele for, nós iremos. O que ele fizer, nós participaremos na nossa medida. Sempre com o Senhor, como diz 1 Tessalonicenses. Eu sugiro, irmãos, ou afirmo, que não há e não pode haver nada acima ou além disto em termos de bem-aventurança. Mas o tempo vai passando e eu não quero me alongar. Deixe-me declarar, afirmar algo importante. O arrebatamento da igreja ocorrerá em momento não definido. Mas talvez você tenha estudado, ouvido falar da grande tribulação. Ou, para ser um pouco mais complicado, a 70ª semana do livro de Daniel, capítulo 9. Uma semana de anos, não de dias. Um tempo de tribulação, grande tribulação, tal qual nunca houve até o dia de hoje. Nós não vamos estar aqui quando isto ocorrer. O arrebatamento da igreja ocorre em momento desconhecido, porém, antes da grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como, Senhor? Eis que venho cedo. Então, como nos guardará pela sua vinda? Ressuscitando os falecidos e arrebatando os salvos, para juntos se encontrarem com Ele nos ares. Você pode se lembrar de ler da vinda do Senhor Jesus em passagens bem anteriores a João capítulo 14, Evangelho de Mateus, outras passagens. Passagens tais que se tratam de algo até previsto no Antigo Testamento,
o Senhor, a vinda do Senhor em juízo, para julgar este mundo, para estabelecer um reino, o reino milenar, de 1000 anos. Apocalipse 19. Eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele, fiel, chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele vem, ou virá, em juízo, para julgar o mundo. Quando? No final da tribulação. O arrebatamento antes da grande tribulação. A sua vinda em juízo após a grande tribulação. A sua vinda será visível. Todo olho o verá quando ele vier para julgar e estabelecer seu reino milenar. Eu creio, irmãos, que quando ele vier para nos buscar, num abrir e fechar de olho, que deles se foram? O mundo não vai ver nada, a não ser vazios lugares. E os salvos num instante estão com seu Senhor, conduzidos instantaneamente, céu adentro, para estar sempre com o Senhor. Uma coisa que eu queria colocar, e daí vai terminar essa parte, eu creio que seja muito relevante para nós aqui hoje, para mim, para vocês, para muitos. Nós temos uma passagem aqui em 1 Tessalonicenses 4 e trata da pergunta: mas, na vinda do Senhor Jesus Cristo para nos arrebatar, que acontecerá aos que já morreram em Cristo? Que são milhares. Esta dúvida surgiu, creio eu, entre os tessalonicenses, que receberam um grande esclarecimento. O Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Daí a resposta. Os que morreram em Cristo. No momento que você se salvou, passou a estar em Cristo. Né? Se alguém está em Cristo, isto é intimamente associado com Ele. Em Cristo. Não perdeu isto ao morrer. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós já temos 10:22, eu vou me sentar e convidar seus comentários, sua cooperação e até mesmo
alguma dúvida, se eu puder atender, faço, se não, apelo para outros irmãos e vamos ver se entre nós conseguimos resolver sua dúvida, tá? Então, eu não vou dizer que hora, mas nós vamos passar para o tribunal de Cristo quando a gente percebe, agora é hora. Espero que aceitem isto, tá? O que eu uso agora? Então, a minha Bíblia neste momento está fechada. Eu não sei onde abrir, porque tratamos de diversas passagens. Eu vou convidar comentários gerais sobre o arrebatamento já neste momento. Convido os irmãos a se manifestarem. E daí podemos entrar em mais detalhes e ouvir as dúvidas e contribuições, tá? Pode se manifestar, irmãos. Seu Tomás, quem sabe vale a pena fazer uma pequena referência a João capítulo 11. O senhor começou na leitura em João capítulo 14, que é a promessa tão clara do Senhor Jesus Cristo, mas parece que tem uma referência ao arrebatamento um pouco mais escondida, vamos dizer, em João capítulo 11. Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vai acontecer no momento da vinda dele. E ele acrescenta: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Então parece que temos tanto os mortos como os vivos no momento da vinda de Cristo. Eu ia pedir o versículo. O irmão se refere a João 11, 25 e 26. Então, não é aparente na primeira leitura. Eu confesso que levou anos. Mas eu tenho a plena convicção que o Senhor Jesus Cristo, nesta passagem, esclareceu a situação dos crentes falecidos e os que estiverem vivos na vinda do Senhor Jesus Cristo. E pensando nas 3 passagens que o senhor leu, eu acho interessante pensar um pouco sobre o contexto de cada passagem. O senhor já explicou bem o contexto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Crentes preocupados, os nossos irmãos que já faleceram, perderam alguma coisa? E a resposta é não. Então, aquela passagem nós vemos do ponto de vista dos que já morreram. Quando voltamos para 1 Coríntios capítulo 15, o grande destaque é dos vivos, porque Paulo diz claramente que todos seremos transformados, inclusive os vivos. A gente entende bem que quem já morreu, corpo em corrupção, precisa de uma transformação na hora da vinda de Cristo, mas Paulo revela este aspecto do mistério, que os vivos serão transformados na hora da vinda de Cristo. E voltando novamente para João capítulo 14,
eu acho que a primeira frase nos ajuda a entender o contexto. Não se turbe o nosso coração. Então, o propósito de João 14 é de acalmar crentes perturbados, no contexto, os 11 discípulos. Em 1 Coríntios 15, o destaque é a ressurreição e transformação. Não fala no destino celestial, que é subentendido. Mas é interessante isto. O destaque está na ressurreição e transformação. Ressurreição dos falecidos crentes e a transformação dos vivos. Isso foi muito útil, Sr. James. Pois não, Sr. José? Você já mencionou que o Senhor Jesus não só vai levar para o céu, mas para estar com Ele mesmo. E na oração dele, em João 17 e 24, ele orou, dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Então, quem é idôneo para assimilar o que isto vai significar? Todo salvo ama o Senhor Jesus Cristo. Os melhores momentos da vida de qualquer pessoa salva são os momentos quando ele está perto do seu Salvador, o céu na terra. Então, imagine isto. Ele não diz: eu quero que estejam comigo, porque é isto que eles vão querer. Claro que é. Mas é Ele que quer. Ele quer que estejam. Eu quero que estejam comigo. Ele quer que eu esteja com Ele. Onde se viu? Não. Ele nos salvou e tornamos-nos preciosíssimos a Ele. Essa gente me aceitou, eu vou levar lá para o céu e eles vão estar bem. Não. Ele quer. Ele não se conforma sem que a sua igreja esteja perto dele. Que conceito elevadíssimo. E a linguagem bem pessoal aqui em João 14 chama a nossa atenção. Às vezes meditamos em Lucas 16, do Lázaro levado pelos anjos, e pensamos: mas que maravilha! Mas temos algo a mais aqui, porque ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele pessoalmente vai nos buscar. Isso é quase demais. Eu acredito que desta tarefa os anjos são aposentados. Desta tarefa que fizeram para Lázaro, não vão fazer para nós. Ele mesmo. E quando o crente parte, está com Cristo. Partiu, está com Cristo. Então, não tem demora. Seu José? Não, só ia dizer, seu Tomás, que não é hora de pregação, mas vale a pena dizer para muitos nesta conferência: gente,
Vale a pena ser salvo, não só para escapar do inferno, mas para estar com Cristo mesmo no céu, por toda a eternidade. E se este estudo não tiver mais uma voz para os não salvos, para mim, terá falhado. Porque nós não temos como oferecer nenhuma esperança de você se salvar. Se não for salvo no momento da vinda do Senhor Jesus Cristo. Buscamos aqui e ali, não encontramos algum recurso para aquele que ficar para trás. Seu James? As passagens que o senhor leu falam do arrebatamento e tem um tom de tranquilidade e de alegria. Mas deveríamos dizer, falando dos não salvos, que tem uma outra passagem que trata do arrebatamento, que é Lucas capítulo 13. E ali nós lemos uma passagem bem diferente, porque nós lemos quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E temos aquela linguagem terrível. Ali haverá choro e ranger de dentes. Todo o ambiente, falando do mesmo assunto, mas agora do ponto de vista do não salvo. E isso muda completamente o ambiente. Eu escutei meu irmão usar esta passagem ontem de noite. Fiquei bem impressionado com a aplicação. Eu espero que todos estejam na escuta, especialmente amigos não salvos. Não facilite. A salvação te oferece tanto, por tempo, por todo o tempo, por toda a eternidade. E a falta dela, olha, nem tem palavras adequadas para descrever o azar daquele que não estiver preparado na vinda do Senhor. Alguma outro, seu Roberto? Seu Tomás, talvez seria interessante abordar o ponto santificador que a verdade do arrebatamento deve ter sobre os salvos. Estava lendo ali em Hebreus 11 de Enoque, lá do Antigo Testamento. Ele foi trasladado para não ver a morte. E lemos como ele andou com Deus, agradou a Deus durante muitos anos antes. Não sei se ele sabia, acho que ele não sabia que ia ser trasladado sem morrer. Mas nós que sabemos, e João, o apóstolo, escreveu: qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. É isto aí. Roberto, não diz qualquer que tenha esta esperança deve purificar-se. Não diz isto. É uma coisa, ou é para ser, uma coisa automática. Tantas vezes temos de exortar o povo de Deus e exortar-nos a nós mesmos, vamos caprichando. Mas quando esta esperança prevalece na vida, no coração do salvo, é automático aquele exercício de se purificar, se afastar do mundo, não deixar o mundo invadir a sua vida. É o resultado automático de aguardar na maneira correta a vinda do Senhor. Sr. James? Eu só queria acrescentar que tem várias passagens que falam deste mesmo assunto
mais ou menos dizendo como é que eu vou ser na hora da vinda dele. Estou pensando, por exemplo, Mateus 24, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. 1 João 2, versículo 28. Permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 2 Pedro 13, 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então tem várias passagens que levam-nos a pensar, como é que vai ser naquele momento? Como é que ele vai me achar? O que eu vou estar fazendo naquela hora? Isso deveria motivar muito a nossa dedicação. Isso é ótimo. Essas passagens são muito relevantes. Só nos pensamentos dos irmãos, já como eu estava meditando neste assunto e a promessa, podemos ver como é tão saliente nas Escrituras este assunto, que pode e deve levar cada um de nós a tomar estes passos em nossas vidas, né? E aguardar ansioso por esta volta. É muito saliente. Realmente, a vinda do Senhor, seja a sua vinda para nos arrebatar, sua vinda também em juízo, tudo isto realmente tem relevância para nós. Sabemos que nós vamos no arrebatamento, mas quando nós percebemos que este mundo, de dia a dia, vai se amadurecendo para o juízo de Deus, e que vai vir este dia, a tendência é de nos afastar, de nos afastarmos do mundo, mais distância dos seus caminhos, seus hábitos. Isso é muito importante. Seu José, o senhor tinha alguma coisa para contribuir? Só se, ainda pensando na vinda do Senhor e na nossa ida para a casa do Pai, o apóstolo Paulo em Filipenses, né? Ele disse, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo, abatido, para ser conforme o seu corpo, glorioso, segundo o seu eficaz poder para sujeitar também a si todas as coisas. Então, estar com Cristo e o nosso corpo transformado conforme o seu corpo. O senhor pode ampliar isso? Né? Nós estamos na área onde Deus opera, onde o Senhor Jesus opera. Nós, coitadinhos, tantos milhões de crentes sobem num instante. Como? E como que ele vai transformar todos estes corpos? Não tem problema nenhum. Aquele que controla um universo sem limites, não tem problema nenhum. Se queremos inventar desculpe, a palavra não é adequada. Queremos tratar de algum problema, este problema foi atendido plenamente na morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Aí, nós vamos entrar no céu sem nenhuma conta pendente. Idôneos. Por quê? Porque Cristo na cruz nos substituiu. Por causa da união com Ele, todo problema deixa de existir. E no seu grande poder,
cretorial, ou que seja, ele transforma. Tem um hino que eu conheci em tempo de guri, subindo, se transformando, num abrir e fechar de olho, subindo, transformando. Está lá, corpo novo, transformado. Maravilha. A passagem em 1 Tessalonicenses 4 indica que tem uma ligação, como o senhor está apresentando, que tem uma ligação íntima entre o que vai acontecer na vinda do arrebatamento e a ressurreição de Cristo mesmo. Porque nós lemos de um paralelo. Se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, paralelo com a morte de Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele. Quer dizer, também vão participar de uma ressurreição. Como Ele foi ressuscitado, então parece que tem... O senhor estava destacando a ligação com a morte de Cristo, mas vai ter uma ligação íntima com a ressurreição de Cristo. Todos devem observar que nosso irmão, a explicação que ele deu é versículo 15, né? 14. Este versículo, às vezes, para alguns é problemático. Tem sido explicado agora mesmo de uma forma que, para mim, não deixa nada a desejar. Corretíssimo. Obrigado. Então, vamos ouvir mais ainda. Tem tempo? Sr. Luiz, Sr. James, vamos lá. Eu só ia comentar que é tão maravilhoso considerarmos esses fatos que colocam aquele que é verdadeiramente salvo numa posição tão privilegiada, como o senhor já destacou. E pensarmos que Deus mesmo ao nos salvar, Ele nos tornou como as primícias das suas criaturas. Algo que tão especial para Deus. E, por outro lado, aqueles que, quem sabe, até mesmo são identificados como os crentes, são considerados como tal, quem sabe até estejam na comunhão, mas tal como aquelas 5 virgens loucas, não tem o azeite. Algo que deve ser considerado e destacado nesse aspecto aqui, porque é muito importante. Algo que deve preocupar e cada um se examinar para ver se realmente está na rocha. Eu nem esperava essa palavra que é muito importante. Eu me animo a confessar que durante certos anos eu participava dos emblemas. Eu não era salvo. Isso aí eu não relato como um grande conto, um grande caso para contar, não. Com vergonha, mas pode acontecer, né? E tem acontecido. É bom verificar os alicerces da salvação, coisa que eu fui levado a fazer e não encontrei os alicerces. Mas graças a Deus pelo dia em que encontrei aquele que morreu na cruz, o Salvador. Valeu, seu José. Seu Tomás, já tem sido explicado como é que pecadores como nós podem ser tão abençoados e levados
para a casa do Pai para estar com Cristo. Alguém pode pensar, como pode ser isso? Tudo por causa do valor do Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui com o livro de Tito na minha frente. Vou ler. Com quê? O livro de Tito. Ah, pois não. Lemos ali, o qual, isso é o Senhor Jesus, né? O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir. O qual se deu a si mesmo por nós para nos remir. Lá em 1 Timóteo lemos que ele se deu a si mesmo, pagando o preço da nossa redenção, para nos remir de toda iniquidade, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, todo pecado, e purificar para si mesmo um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo zeloso, né? Um povo para si mesmo. Seu José e os irmãos, como é possível a ceia do Senhor tornar-se rotineira quando tantas vezes nós lemos agora, o Senhor citou aquele que deu 1000 anjos para fazer o serviço? Não. 20.000 anjos? Não. Visitou a terra? Não. Deu-se a si mesmo. Você pode estar 50 anos salvo ou mais. Ainda não conseguiu realmente avaliar que preço. Um homem pode dar 1 milhão para uma causa, dar-se a si mesmo é diferente. Ele se deu a si mesmo. Olha, pensando nessas coisas, seria uma vergonha a ceia do Senhor decair numa rotina. Seria uma vergonha nossa. Muito obrigado, seu José. Seu Tomás. Pois não. Nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, os que morreram em Cristo. Em 1 Coríntios 15, depois os que são de Cristo na sua vinda. Às vezes crentes perguntam, os santos do Antigo Testamento, eles vão fazer parte daquela ressurreição na vinda do Senhor? Talvez o Senhor nos diga algo para... Dava para nós tirar uns minutinhos com isto antes de partir para o tribunal de Cristo. Alguns partem para aquele versículo, os que são de Cristo. 1 Tessalonicenses, os que morreram em Cristo, é um termo neotestamentário. Mas os que são de Cristo, quem vai dizer que os santos do Antigo Testamento não são de Cristo, não pertencem a Ele. E assim, 1 Tessalonicenses me dá a impressão que é só a igreja. 1 Coríntios 15 introduz uma dúvida. E eu vou ter que confessar que é onde me encontro. Mas estamos aqui num ambiente bom, ninguém vai partir para uma discussão acalorada. O que os irmãos têm para contribuir sobre este assunto? Eu só ia dizer, realmente, o Novo Testamento não fala diretamente no assunto. E nós deveríamos notar isso. Então, eu acho interessante o que o senhor falou. Eu chego ao mesmo ponto de pensar como o senhor explicou.
Mas ter plena certeza sobre este assunto não é fácil. A única coisa que podemos dizer é que certamente um futuro glorioso espera os santos do Velho Testamento também. Não tem nenhuma dúvida, ninguém está duvidando isso. Mas sobre o exato momento, nós entendemos o Novo Testamento foi escrito principalmente para a igreja. Então, por isso, o lugar da igreja fica muito mais claro. O que o irmão está dizendo tranquiliza nós. Com respeito dos nossos irmãos do Antigo Testamento, ele realmente está dizendo: serão muito bem cuidados, seja como for. Muito bem cuidados. Então, vamos ter uma palavra. Às 11 horas eu quero passar para o Tribunal de Cristo. Pois não, James? Eu queria mencionar um assunto que eu acho interessante. O seu Roberto já levantou o assunto importante do efeito que a vinda de Cristo deveria ter nas nossas vidas agora. Mas, para mim, tem duas passagens que indicam que, de uma certa forma, é possível antecipar a vinda do Senhor Jesus Cristo agora nas nossas vidas. O que quer dizer isso? Aqui em João capítulo 14, no versículo 2, nós lemos: na casa de meu pai há muitas moradas. O Senhor já falou dessa palavra, uma palavra interessante. Mas pulando para o versículo 23, encontramos a mesma palavra de novo. Só que ali nós lemos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Interessante que é a mesma palavra. Então, amando a ele, guardando as suas palavras, é possível até um certo ponto antecipar a vinda dele. Estou pensando também em 1 João capítulo 3, que o nosso irmão citou. Versículo 2 diz: seremos semelhantes a ele. Versículo 3: qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, seremos semelhantes a ele? É possível antecipar isso um pouco agora. E é o que cabe a nós. Realmente foi muito bom, irmão, levantar isto, porque se do nosso estudo não levarmos embora incentivos de modificar nossa vida à luz, de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo já, eu acho que nosso estudo não terá tido o efeito desejado. Isso é muito importante, muito precioso também. Pois não, Joel? Deveria haver em todos nós o desejo, o anseio de ver aquele que morreu sobre a cruz e o preço que ele pagou por nós. Então, deve haver este anseio de vê-lo. Então, isto vai levar a olharmos para as nossas vidas e a nossa condição, como estamos vivendo. Se temos este anseio em nossos corações de ver este que foi um dia transpassado, pagou um preço tão alto para a salvação das nossas almas. E isto é 1 João, não é? Porque assim como é, o veremos, não como ele era, como ele é, o veremos. A perspectiva deste momento deve se manter em destaque nos nossos corações, assim como é,
Que visão, né? Vê-lo na beleza da sua pessoa e majestade. Aquele que por nós morreu. Isso é elevadíssimo. Tomás. Parece que é seu Pedro, né? Eu vou complicar o assunto, mas não acredito. Diga uma coisa, quando os crentes se arrebatados, às vezes a gente ouve dizer que vai ficar a roupa, que vai cair a aliança, não diz nada disso nas Escrituras. Eu não lhe incomodo se o senhor nos ajudar nesse sentido. Mas o senhor atendeu a sua própria pergunta. A palavra de Deus nada a dizer. Escuta, nós não precisamos nos preocupar. O que acontece se eu estou dirigindo o carro ou montando o cavalo? Não temos nada de nos preocuparmos com estes assuntos. Porque são coisas que preocupam homenzinhos como nós. E nós somos tamanho de insetos. Mas diante do nosso grande Deus, problemas assim nem existem. Vamos ver soluções maravilhosas. Assim que eu creio. Alguém quer ajudar mais nosso irmão? Sim, eu concordo com isso. Às vezes temos ouvido de grande confusão, motorista de ônibus desaparece, acidentes terríveis e tudo isso. Piloto de avião. Tudo isso. Mas, como o senhor indicou, conversa assim limita muito o poder do nosso Deus. Nosso Deus é tão grande, tão além da nossa capacidade de compreender. Isso é uma coisa tão fácil para Deus organizar. E deixamos com Ele com plena confiança. Um detalhezinho insignificante, né? Tinha seu José. Só mais pensando sobre a vinda do Senhor Jesus, estou lembrando do ministério que nosso irmão, seu João Sobrinho, deu em Sombrio sobre a vinda do Senhor. Então estamos esperando a volta dele, quem sabe sentado no sofá. O seu João destacou que deviam esperar lá no portão. O que ele queria dizer com isto? Esperando mesmo. Ele vem já. Mas que portão? No portão do pátio da nossa casa. Em vez de ficar tranquilo dentro de casa, ele serviu de uma comparação, né? O crente que está esperando, já esperando no portão. Como modo de dizer. Exato, como se estivesse chegando. Modo de dizer. Agora entendi. Irmãos, vamos partir para o tribunal de Cristo. Eu não vou me levantar e também não vou... Tinha mais alguma coisa? Senhor Tomás. Seu. Pois não, senhor José. Ainda aproveitando do momento que nós estamos aqui, tratando desse assunto, que para nós é uma esperança, é um gozo, é uma expectativa, pelo menos deve ser. Mas temos muitas pessoas aqui ligadas aos crentes que não são salvos. Naquele momento, eu creio, particularmente, que o que para nós é um momento de gozo, nosso encontro com Cristo, nós nem temos condições de imaginar o que será para eles quando sentir a falta dos seus familiares, seu pai, seu tio, sua mãe, e naquele momento perceber, ele veio. Então seria só uma palavra para que essas pessoas não sejam pegas de surpresas, como nos dias de Noé, não perceberam, e o dia veio e aconteceu, e eles ficaram para trás. Pois é, seu José. Não sei se devia dizer, eu vou dizer em poucas palavras,
Os que ficaram para trás é aquela confusão das 5 virgens loucas, aquela decepção. Não podemos imaginar. Alguém aqui pode dizer, mas nós que formos, alguém pode me achar duro, mas não sou. Eu acredito que nosso Senhor tratará disto. Não podemos admitir o conceito de parentes no céu lamentar lá. Sempre, sempre, sempre. Alguém logo pode dizer, mas como que pode ser isto? Irmãos, eu não sei. Mas eu sei que nós temos um perfeito e maravilhoso Salvador. Então, podemos dizer assim, São Tomás, que o pensamento de entes queridos não salvos, às vezes, atinge a nossa contemplação daquele dia. Atinge, sim. Atinge seriamente, mas não vai estragar em nada a realidade daquele momento. Eu agradeço o seu apoio, porque eu me sinto no fio de uma faca em dizer essas coisas, mas é a minha convicção. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.